O programa Caminho de Sucesso recebe no dia de hoje, com muita satisfação, o senhor Sérgio Yamada, que é diretor-presidente da Sérgio Yamada Computação. Senhor Sérgio Yamada, nós agradecemos sua presença e dizemos da satisfação imensa de recebê-lo aqui hoje. É um prazer, é todo nosso, na verdade é uma honra muito grande estar aqui no seu programa, Yamazaki, que já é uma referência na nossa região. Senhor Sérgio, eu gostaria que então o senhor descrevesse inicialmente a sua trajetória de vida até tornar-se diretor proprietário da Sérgio Yamada Computação. Quando é que foi fundado essa empresa? Por que foi fundado? Quais os motivos? Quais os focos? Enfim, descrevesse a Sérgio Yamada Computação. Bom, o interesse já surgiu desde criança, né? O interesse por tecnologia, entender como é que se gravava a voz dentro de uma fita cassete, era assim um exercício de imaginação muito grande. E isso despertou em mim um interesse realmente de conhecer um pouco mais de tecnologia. E dentro desse interesse, a gente veio acompanhando as inovações. E no Brasil, quando nós éramos jovens, era muito difícil você conseguir essas informações. Então, ou você tinha através dos grandes centros, que era proibitivo em termos de custo, né? E a outra forma de você aprender era através dos livros, né? Então, foi o caminho que a gente adotou e foi por onde a gente conseguiu construir uma certa competência nessa área. E surgiu uma oportunidade em 94 de nós montarmos uma empresa de assistência técnica, que foi a nossa primeira experiência na área tecnológica, e nós conseguimos desenvolver um trabalho muito bom junto a empresas grandes, como a Universidade Estadual de Maringá e outras grandes empresas. E isso nos permitiu, inclusive dentro de um projeto, trabalharmos um treinamento de montagem e manutenção, que foi o primeiro do Estado. Né? Então, um dos poucos no Brasil, inclusive, porque a informação naquela época era um item muito valioso e não se distribuía como se faz hoje naturalmente pela internet. Né? Então, aquele treinamento, ele de certa forma despertou em mim um projeto que pouco tempo depois acabou sendo o nascedouro da Sérgio Yamada Computação, que se estabeleceu bem na época em que houve aquele boom de tecnologia, de informática, né, em que os jovens eles eram atraídos como se fosse puxados por um grande imã, né, para as escolas de informática. E a gente percebeu naquela época que o adulto ele não estava contemplado dentro desse mercado, e ele se sentia de certa forma desprestigiado, não havia nenhum tipo de serviço que atendesse a esse público. Nós entendendo essa demanda, né, silenciosa, né, nós montamos a primeira escola para adultos com foco nas necessidades profissionais que esse adulto trazia para dentro da nossa escola. Muito bem, senhor Sérgio. Como a Sérgio Yamada Computação, na verdade, é uma das referências na área de treinamento em TI, eu gostaria que o senhor descrevesse para o telespectador em que consiste esse treinamento, qual o diferencial que ele oferece, né? E qual a sua importância para os profissionais da tecnologia de informação. Bom, nós estamos no mercado, já vai fazer 16 para 17 anos, né? E uma das características que nós trazemos conosco, e é um dos pré-requisitos, inclusive na contratação do nosso pessoal, é a paixão pelo que se faz. Então, os nossos instrutores, eles não estão lá simplesmente para dar aula, eles estão lá para transmitir uma parte da paixão da vida deles, que é aquilo que eles ministram. Né? E a Sérgio Yamada Computação trabalha pensando nesse princípio, de que tecnologia tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa que eu quero aprender, e não porque eu tenho que aprender, mas porque é gostoso saber e é gostoso poder trabalhar com isso. Então a paixão, ela é o primeiro pré-requisito, e quando você faz as coisas com paixão, tudo é mais fácil. Né? As pessoas que nos procuram, elas já nos procuram com interesse em algum item tecnológico. E muitas vezes eles chegam, por exemplo, com demandas de treinamento que nós não temos. Né? E para nós não existe curso que nós não temos, né? Existem cursos que ainda nós não temos. A gente costuma dizer na empresa
que a nossa sobrevivência ela depende de produtos que a gente ainda não tem. Né? Então, nesse sentido, toda e qualquer demanda que nos é trazida, ela é colocada dentro de uma cesta de projetos, e essa solução, em muito pouco tempo, a gente desenvolve, né? Seja pontualmente para atender uma demanda pontual, ou seja porque isso é uma demanda reprimida e a gente pode construir essa solução para um grupo maior de pessoas. Em relação à metodologia, tem alguma coisa especial, vamos dizer, que diferencia em relação a outras escolas, quanto à didática? Não. É uma coisa as pessoas elas tendem a acreditar que existe uma fórmula mágica, né, que se faz alguma coisa muito diferente. Certo. Mas, na verdade, o que nós fazemos trabalhamos com paixão e com responsabilidade. Né? Porque uma das grandes dificuldades que a gente percebe em termos de atendimento hoje, né, é a questão do compromisso com o cliente e na entrega. Né? Então a nossa preocupação nós não vendemos nada que a gente não consiga entregar, e a gente não entrega nada que não esteja em conformidade com um padrão mínimo de qualidade aceitável. Né? Então, o nosso cliente, ele tem que, no final do processo, ele tem que ter entregue aquilo que ele veio buscar. Então, esse é o nosso compromisso com o mercado. Certo. Né? Senhor Sérgio, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a parceria que os senhores têm, Sérgio Yamada Computação, com a Unip, com a Universidade Paulista. Que me parecer que os senhores fizeram um convênio, né? E um trabalho integrado, né? Como é que funciona isso? Em que consiste? Ao longo de todos esses anos trabalhando com educação, né, surgem diversas vertentes, diversas demandas, diversas necessidades. Né? A Sérgio Yamada Computação, ela percebe que a sua vocação para a educação, ela não precisa ficar restrita simplesmente a cursos livres. E dentro dessa perspectiva de poder ampliar esse foco de atuação, nós percebemos no ensino à distância uma oportunidade, né, de nós ampliarmos a atuação da nossa empresa junto a uma base de clientes fiéis que nós temos, em que a gente poderia estar atendendo também de uma outra forma. Né? Então, muitos dos nossos alunos na Sérgio Yamada Computação são nossos alunos na Unip. Né? E a Unip hoje, ela é a maior universidade do Brasil, tanto estruturalmente, e hoje eu acredito que ela já seja, se não a primeira, entre a primeira e a segunda maior instituição em ensino à distância no Brasil também. E o ensino à distância, ele sofreu inicialmente uma certa discriminação, né? Mas hoje nós temos no ensino à distância a grande força para que a gente possa reduzir aquele déficit educacional que nós temos, né? Possibilitando que pessoas que não tiveram oportunidade de estudar possam, mesmo que tenham atividades que não permitam que haja uma regularidade de presença na escola, ou horários que inviabilizem você estar estudando, possam ter acesso, possam estudar com o mesmo padrão qualitativo que você teria numa escola presencial, numa universidade presencial, você pode também ter no ensino à distância. E o que nos agradou muito no modelo da Unip é que todo o conteúdo ministrado no ensino à distância é exatamente o mesmo que é ministrado também nos cursos presenciais. E esse convênio da Unip é a nível nacional? Todas as unidades da Unip ou é regionalizado ou localizado? Ele é regionalizado, ele é bastante local. A Sérgio Yamada é um agente local para a cidade de Maringá e nas circunvizinhanças. Então a Unip tem, na verdade, essa parceria com várias outras empresas e organizações. A rede da Unip hoje contempla em torno de 600 polos. 600 polos distribuídos pelo Brasil. Né? Então é uma rede bastante extensa, né? E através dessa rede ela consegue elevar suas competências também. Muito bem. Senhor Sérgio Yamada, sabemos que há uma outra questão: inovação, aperfeiçoamento, conhecimento, né? São chave de sucesso. Como é que os senhores administram a questão da inovação tecnológica, da constante atualização, não só
em relação aos conhecimentos que os senhores ofertam ao público, mas sobretudo os treinamentos que os senhores dão para seus funcionários para mantê-los bem qualificados e preparados para oferecer o melhor para os seus clientes. Bom, na verdade, nós vivemos num universo em que a inovação ela é constante. Né? O nosso treinamento esse ano não é o mesmo do ano passado, mesmo Correto. que tenha o mesmo nome. Né? Tecnologias que hoje valem, ano que vem não valem mais. Correto. A chave da sobrevivência da nossa empresa, e talvez nesses últimos 16 anos não tenha, dentro desse período, outra empresa com a mesma longevidade. Certo. Né? Por quê? Porque a gente tem que se reinventar a cada ano. Né? Cada ano nós temos que ter uma cesta de produtos diferente. Né? Então, essa inovação a gente busca de duas formas. Ou você busca competências em outras pessoas que tenham essa competência, ou você prepara as competências que você já tem e, através de treinamento, através de outras formações, para que a gente possa internalizar esse conhecimento e possa estar ofertando isso sob a forma de treinamento. Por outro lado, nós percebemos também que além da inovação no treinamento, é preciso que haja inovação no atendimento e no processo. E dentro dessa perspectiva, nós não só estudamos tecnologia, mas nós estudamos também formas de oferecer o melhor serviço de forma mais adequada e eficiente e otimizando o custo para o nosso cliente. Né? Então a gente percebe que quanto mais você conseguir viabilizar economicamente, mais inclusivo você torna o seu trabalho. Né? Então o atendimento ele é fundamental nesse aspecto. Seu Sérgio, e qual o cenário que o senhor, como especialista em tecnologia da informação, qual o cenário que o senhor traça para o futuro? Bom, hoje nós vivemos num momento de convergência. Né? Nós temos internet convergindo para celular, para mobile, nós temos a TV digital, nós temos a rádio, nós temos todos esses meios de comunicação, as redes sociais, as redes de pessoas convergindo para uma tela, né, num smartphone, no mobile. Né? Então, a gente tem um momento muito interessante em que mudamos conceitos. Né? Antigamente nós tínhamos todo o conhecimento num computador e de repente todo esse conhecimento não está mais no computador, ele está na nuvem, que eles chamam. Né? Então, onde que é a nuvem? Nós não sabemos onde é a nuvem. Né? Não importa onde está o conhecimento, importa que o conhecimento está acessível. Então, esse momento que nós vivemos agora, ele é um momento de consolidação. Então, está havendo uma convergência, não se sabe exatamente qual que vai ser a última conformação que ela vai ter, mas todas elas estão se integrando. Né? De tal forma que a gente tenha o maior volume de informação possível, disponível, acessível, não importa por que meio. Então, a integração das tecnologias, ela tem sido chave para que essa acessibilidade se torne possível, principalmente para as massas, que não têm condições econômicas de investir para ter apetrechos tecnológicos muito caros. Né? Então, há uma preocupação, inclusive, do poder público, no sentido dessa convergência, permitir que esse conteúdo possa chegar a quem precisa dele. Seu Sérgio Yamada, nós estamos com uma entrevista bastante interessante, mas o tempo está nos chamando. Então eu vou pedir para o senhor deixar a mensagem final para os telespectadores, inclusive com relação também à questão do futuro da tecnologia, para os amantes, né, da TI, né? Uma mensagem importante, inclusive, e até, por que não dizer, nesta mensagem, se o senhor enxergar também que a TI é um dos fatores de qualidade de vida e também de realização de paz social entre as pessoas, né? Também o senhor pode deixar nesse sentido. Em que a TI pode contribuir talvez para uma vida melhor e para a paz até mundial, né? Entre as pessoas, em todo sentido que o senhor achar interessante. Bom, vou colocar em algumas vertentes, né, com relação aos empresários.
né? Tecnologia, ele é o canal que vai permitir aumentar a produtividade, né? Através de informações precisas sobre o seu negócio, né? Então, para os empresários, a minha sugestão é que se interem a respeito das tecnologias relacionadas à gestão, porque elas estão ficando muito baratas, né? E você não ter é um risco, né? Para o negócio, né? Não pela tecnologia, mas porque outros concorrentes com tecnologia vão se tornar mais competitivos do que você sem. Uma dúvida. Né? Para as pessoas, a tecnologia é uma ferramenta de agregação. Diferentemente do que muito pai acha, a tecnologia ela permite que as pessoas se aproximem, mesmo que elas estejam distantes geograficamente. Então, os pais, não cerceiem, estimulem que seus filhos usem, porque vai ser a ferramenta que vai permitir que ele consiga se colocar nesse mercado altamente competitivo que se forma. Enquanto uma ferramenta, enquanto um movimento social, a tecnologia, ela promove mudanças, né? Então, os políticos já percebem isso, então os políticos estão usando, né, a tecnologia de uma forma bastante... Facebook, tudo tal, Twitter, tá mandando mensagem. Exatamente. Né? Então, a tecnologia, ela permeia todas essas áreas, todos esses segmentos. Então, não pensem em tecnologia. Então, o último recado é, não pensem em tecnologia como tecnologia. Pensem em tecnologia como um facilitador, como uma ferramenta que vai permitir que você tenha mais conforto, seja no seu trabalho, seja no seu lazer, seja na sua relação pessoal, familiar ou social, né? Ela é uma ferramenta que está à disposição da sociedade. O programa Caminho Sucesso recebeu no dia de hoje o senhor Sérgio Yamada, diretor da Sérgio Yamada Computação. Realmente o senhor deu uma entrevista muito esclarecedora, bastante útil para toda a coletividade. E o senhor receba de nós nosso agradecimento e fica aqui o convite já para que sempre esteja presente para trazer as novidades do mundo da tecnologia, quando surgir mais alguns equipamentos diferentes ou alguma técnica nova, que, né, inovadora, que vá contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para facilitar, né, enfim, para que o ser humano se realize plenamente, né? Nós gostaríamos sempre de deixar aqui aberto aqui o nosso programa. Senhor Sérgio Yamada, muito obrigado pela sua presença e aí passo a palavra para a sua despedida final. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouco da empresa, um pouco de tecnologia, né? E é uma honra muito grande estar aqui, né, prestigiando o seu programa, e desejo a você que você continue fazendo esse trabalho excepcional que você está fazendo, trazendo informação de qualidade para uma sociedade ávida por informação. Parabéns. Nós que agradecemos e até uma próxima oportunidade e muito obrigado realmente pela sua presença.